Então, eu estava assistindo a um vídeo aqui compartilhado por um grande amigo meu e postado pelo Nando Moura em seu canal com um título bastante irônico, né? Lula vai ganhar o seu primeiro Oscar, algo assim. E de fato ele foi muito lógico. O discurso dele está perfeito. Ele fala com muita eloquência, muita elegância e ele tem uma boa perspicácia para perceber toda a atualidade política, ou pelo menos uma parte dela, né? Então, eu não duvido da inteligência do Nando Moura, mas eu duvido muito da maturidade dele, eu duvido muito da capacidade dele de sair do seu tempo, né? E perceber que essa situação ela tem raízes muito profundas. É exatamente, por exemplo, pega um dos grandes filósofos aí do século XX, que é muito recomendado pelo professor Olavo e que explorou muito a, os temas em torno da linguagem, da formação da nossa linguagem, em que ele fala que para se descobrir o significado de uma palavra, né, você tem que o estudante, né, o professor, enfim, ele tem que fazer basicamente um trabalho de arqueologia, meio combinado com o trabalho de coveiro, né? Ou seja, ele tem que cavar, cavar, cavar até chegar, ele vai ter que passar por camadas, né, até chegar na origem, na fonte da coisa. É assim que se faz. Os arqueólogos vão cavando, cavando e vão descobrindo, né, cidades e culturas antigas que ficaram, né, que foram sendo, vamos dizer assim, submergidas, né, no processo aí de renovação do mundo, das coisas, né. O mundo material é assim, né? Ele vai se regenerando, se atualizando, né, e muita coisa vai ficando para trás ou vai ficando encoberta, né. O próprio processo da natureza é esse. Se as cidades estavam encobertas é porque, né, com o passar dos anos, tudo aquilo foi sendo abandonado e foi ficando, né, à mercê da natureza. Mas com o trabalho de arqueologia se descobre essas, esses tesouros aí importantes para se compreender a formação, o processo de civilização. O mesmo se faz com a linguagem e o mesmo se faz também com a história, né? Então é isso que me deixa estarrecido, meu. Não só o Nando Moura é um exemplo, existem muitos assim. Eles são capazes de fazer uma análise da atualidade brilhante, mas eles é uma análise assim muito indignada. Eles estão assim surpresos, estão assim com os olhos desse tamanho. Como é que o Nando Moura não se deu conta de que, já que ele decidiu aderir toda essa corrente conservadora, cristã, né, olavista, bolsonarista, como é que ele não percebeu que tudo isso não é infalível nesse mundo? E o que eu acho estranho logo, Nando Moura, que é um cara que basicamente se coloca, ele nunca disse isso, mas ele se coloca, vamos dizer assim, como uma espécie de guerreiro de Cristo. Pô, Nando, você sabe que aqui nesse mundo nós não vamos, nós podemos defender a verdade, mas não vamos conseguir impor a verdade, né? Aqui nesse mundo o que prevalece, né, o que está na Bíblia, o que está nos Evangelhos é um vale de lágrimas. É difícil fazer prevalecer o tempo todo a verdade aqui ou o bem. É difícil. Se você pegar, ó, no Velho Testamento, né, você vê lá uma sucessão de situações. Em geral, no Velho Testamento as situações são negativas, né? Tem períodos de prosperidade e de adversidade. Os períodos de adversidade prevalecem, né? Chega lá um profeta, sofre pra caramba, mas consegue vencer, né? Pela batalha, ou pela palavra, pela revelação, e estabelece um reino de paz. Daqui a pouquinho ele morre e os seus sucessores fazem tudo errado. Isso acontece na filosofia, né? Isso acontece na ciência, isso acontece em todo o movimento, em todas as criações do espírito humano, né? E é claro que aqui não vai, mesmo dentro da igreja, mesmo as instituições religiosas não estão imunes de todo esse problema mundano. Agora, é claro, quando o Fritz Georg Schwann explica que, no caso aqui no Ocidente, a igreja
né, a Igreja Católica, a Igreja tradicional, aquele âmago dela, por exemplo, para pegar a Igreja Católica ou Ortodoxa, o âmago dela lá não é inatingível, ela é indestrutível. Mas por quê? Porque, como também diriam Dostoiévski, um dos irmãos Karamazov, a igreja não é uma instituição desse mundo. Então aquele cerne, aquela semente, aquele núcleo da igreja é indestrutível. Mas tudo que está em volta e que está inserido num tempo determinado é bem provável que seja destruído. É só, você pode pegar também, pegue lá a introdução do romance, de um dos clássicos da literatura francesa, que é o Corcunda de Notre Dame, do Victor Hugo. Você fala, ele mesmo fala, daqui não se sabe. Hoje está ali a Catedral de Notre Dame. Daqui uns séculos ela vai acabar desaparecendo, como tudo no mundo. Então, o que prevalece no mundo é muito mais uma sucessão de coisas que vão se, né, vamos dizer, das cinzas às cinzas, do pó ao pó. As coisas tendem a se corromper. E no espírito humano não vai ser diferente. Né? O que cabe a nós? Eu no momento eu falo como, né, como estudante aqui. Seguir um conselho que muito assim precioso do professor Olavo e que ele já enunciou em muitas de suas aulas, que é o fortalecer-se por dentro. Nós não sabemos, cara, se amanhã não vai cair um regime totalitário aqui no Brasil, vai todo mundo para cadeia, meu filho. Agora, se você estiver ali com a sua intelectualidade, o seu espírito amadurecido, você vai saber lidar com todo esse sofrimento. Né? É isso que se ensinou, é isso que o Viktor Frankl ensinou nos campos de concentração, é isso que você lê, você vê se você lê um Arquipélago Gulag, se você lê um Crime e Castigo de Dostoiévski, enfim, tantos outros grandes homens, escritores que não 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 não, não estavam interessados em deixar uma mensagem militante, uma mensagem revolucionária, mas né, uma mensagem, né, um conselho, vamos dizer assim, no sentido de tornar a pessoa mais inteligente e capaz de lidar com a realidade em torno dela. O romance de Dostoiévski, né, claro, eu não vou me referir aqui a um estudo mais profundo do professor Olavo sobre a questão das castas hindus, né, em que ele cita muito desses romances, mas no Crime e Castigo, por exemplo, você não tem lá uma propaganda política, uma propaganda revolucionária. O que você tem lá? Ele está falando da salvação de uma alma e que pode se estender a todas as outras almas. Isso se dá por meio do quê? De um processo de conversão, de confissão, né, dos seus erros, né, de um processo em que a pessoa se conscientiza dos seus atos e os assume diante da realidade. É só assim que se salva o mundo. É só assim que as pessoas se salvam. Né? E existem muitas maneiras de se enunciar isso. Aliás, eu não gosto de citar frases soltas, mas enfim, você tem uma frase do Chesterton, do grande Gilbert K. Chesterton, que diz, né, a humanidade, cada época se salva justamente porque nela existem homens que fazem questão de não serem homens de seu tempo. Ou seja, a nossa consciência ela tem que se expandir para além, porque ela se expande para além do mundo físico. E você vai aprender isso onde? Em São Tomás de Aquino, em Aristóteles, em Platão. E me parece que falta muito disso para os Olavetes, porque você vê que eles estão muito bem treinados para falar sobre a atualidade política, mas eles não estão preparados para fazer uma análise mais aprofundada da situação e aconselhar as pessoas, né, a tornarem-se mais inteligentes antes de quererem ser militantes. Vamos fazer uma militância em prol do conservadorismo, em prol do cristianismo. Tudo isso acaba sempre sendo cooptado por um movimento de esquerda. Os movimentos de esquerda, tal como o professor Olavo explica e tantos outros grandes estudiosos do comunismo explicam, né, o comunismo internacional, né, os movimentos comunistas internacionais, movimentos de esquerda, eles são mestres em, né, proporcionar o quê? Movimentos revolucionários, movimentos que vão se adaptando e aderindo a todas as instâncias sociais, né? E eles vão o quê? Eles vão cooptando, eles vão, de certa forma, corrompendo desviando, desvirtuando essas instituições, sejam instituição religiosa, cultural, política,
né, de modo a fazê-las enveredar para os seus interesses. E isso não é também, e isso vamos dizer assim, não seria diferente com esse pessoal mais propenso ao conservadorismo, a militar pelo conservadorismo, né? Porque essa estrutura, né, de ação, né, ela pode ser muito bem aproveitada, né, vamos dizer assim, a, a predisposição da pessoa por lutar por uma boa causa, ela pode ser muito bem aproveitada por um movimento socialista qualquer, né? Então, é claro que a indignação do Nando Moura, por mais correta que seja, é uma indignação imatura. Ele está vendo só o presente momento. Ele está preocupado com aquela Petra Costa, porque ela produziu um documentário que está falseando a realidade. Pô, deixa que produza, meu. Né? Ah, o lobby de Hollywood vai acabar fazendo impor essa mentira. Deixa que o mundo é isso mesmo, meu filho. Né? Não temos como barrar isso. O que temos que fazer é exatamente é, analisar essas situações, tentar compreender essas situações, e mesmo que não saibamos explicá-las para o próximo, mas nós mesmos, a partir do momento em que nos tornamos mais inteligentes, somos capazes de compreender que isso é uma mentira e de não levar isso a sério, né? E de perceber, né, que tudo isso são jogadas de marketing diabólicas. O comunismo é isso. O comunismo é um movimento espiritual muito negativo, né, sedutor e assassino, né? É uma coisa, você, já que Karl Marx, que é o fundador, formalmente é o fundador do comunismo, e é uma pessoa que tinha ligações profundas com o satanismo, então é claro que o comunismo é uma espécie de satanismo, né? Então, é claro que isso é que acaba prevalecendo nesse mundo, né? E o que nós devemos fazer? Não devemos deixar isso prevalecer em nós, mas nós temos que aprender a conviver com isso, porque não vamos derrotá-lo totalmente. Nem sabemos se vamos conseguir derrotar isso. O governo Bolsonaro está fazendo muita cagada, mas de certa forma ele consegue pelo menos amenizar a situação, né? E não resolver, não vai resolver. O professor Olavo até tem, ele está pensando para daqui uns 50 anos o Brasil melhorar. Eu acredito, pode melhorar, mas pode piorar. Não sabemos se com o tempo todo esse entusiasmo pelo conservadorismo não vai ser esquecido, não vai ser abandonado, né? Então as pessoas têm que estar muito mais interessadas em tornar-se, como o professor Olavo explica, inteligentes. E não tem pessoa melhor, que eu conheço pessoalmente, que faça isso, que o professor Olavo. O que ele faz? É despertar nos seus alunos e nos seus leitores os instrumentos de inteligência para que a pessoa perceba os perigos do mundo e os perigos dentro de nós mesmos, né? Nós temos uma força autoalienante também, né? Então, em primeiro lugar, temos que ver isso. Ah, se a tal da Petra vai lançar um documentário falacioso, que seja, meu filho. Esse documentário não atinge a mim, não toca o meu coração, não me convence de nada. E eu posso, quiçá, explicar para alguém, né, que esteja impressionado com isso no futuro, para não cair nessa ladainha, não cair nessa tentação, nesse, nesse bote, né, da serpente. Porque qualquer pessoa que estude, seja um estudante sério, não vai, não vai deixar de reconhecer que o movimento comunista está repleto de pessoas inteligentes. E muitas delas, muitas vezes, estão falando a verdade. Então, às vezes, isso pode se confundir a nós. Você pega lá um Combate nas Trevas, o Jacob Gurender. O Jacob Gurender é até muito elogiado pelo professor Olavo, porque o Jacob Gurender acertou em muitos pontos e ele é muito autocrítico com relação ao comunismo, embora ele tenha sido um dos maiores líderes comunistas aqui no Brasil. Você lê o livro, você vê que o cara está falando com propriedade, ele sabe do que ele está escrevendo. Só que a pessoa tem que ler com aquela isenção, suspender todas as suas convicções e as suas opiniões e ler a coisa para entender a realidade daquilo. E entender que o comunismo ele se enraiza aqui no Brasil há muitas décadas. Já tem quase 100 anos de comunismo aqui no Brasil. Começou
em consonância, né, em uníssono com a Semana da Arte Moderna. Qualquer pessoa que estude o comunismo aqui, que pegue pelo menos um manualzinho básico, vai entender isso. Ao longo das décadas, 30, 40, 50, 60, você tem as intentonas, todas falharam, mas nenhuma derrotou o comunismo. O, Ao longo da era Vargas, o comunismo colocar na ilegalidade, você pensa que os comunistas pararam de suspender as suas atividades? Não. No fim da sua vida, Luiz Carlos Prestes estava arrependido de ser um líder comunista e de fazer aqueles discursos absurdos e de ser um dos mandantes do assassinato da menina lá de 17 anos? Hum? Pense nisso. Esses caras não se arrependem. E o comunismo, até como o professor Lavo explica, o caráter, né, da mente revolucionária é esse. Eles são meio é uma coisa psicopática. E quem prevalece no comunismo só pode ser um psicopata. Vide aí, Lula, José Dirceu, por exemplo, entre outros. São pessoas que não demonstram um único arrependimento, não são patriotas brasileiros, né? São pessoas que estão pensando nas suas metas e nas metas do partido. Portanto, Nando Moura, não é o PT, não é necessariamente o PT que está comandando o Brasil. O PT é só é um meio de você fazer infiltrar comunismo por toda parte no Brasil. Isso pode se articular com tudo, com instituições culturais, políticas, religiosas, né? Instituições pedagógicas. Tudo isso pode se articular. E ao longo do tempo, isso pode ser desaparelhado, mas eles vão tentar aparelhar por outro lado. Eles vão dar a volta por cima. Eles não, como o professor Lavo sempre explicou, essa gente não dá ponto sem nó. Então, estar preocupado com o momento não adianta muito, porque nós só vamos compreender bem o que está acontecendo hoje daqui uns 5, 6, 10 anos, 20 anos, 30 anos, se estivermos vivos ainda. Agora podemos seguir estudando, aprendendo e despertando a nossa consciência para, em primeiro lugar, a realidade do mundo, a realidade do nosso país, a história do nosso país, a história política do nosso país, a história do comunismo do nosso país, a história da cultura do nosso país. Como as coisas andam. Porque está lá, embora o Nando Moura esteja indignado e demonstrando muita preocupação, ele está lá falando da opulência do seu lar, né? Ele já é um cara, sei lá, milionário. Então fica muito fácil. Eu não sou, cara, eu ganho pouco, eu sou um pé rapado qualquer. Mas eu estou consciente de que eu não vou deixar o comunismo invadir a minha alma, nem iludir o meu espírito, né? Fazer o meu espírito se enveredar pelo mau caminho. Isso a gente tem que cuidar em primeiro lugar, e não de estar simplesmente expressando-se com eloquência sobre a atualidade política no Brasil. Ela não muda, meu filho. Sempre vai ser assim. Desde que o mundo é mundo, estude a história dos Césares, né? Estude a história da política ao longo né, dos séculos. Leia lá, leia uma página de Eric Voegelin para você ver se você não vai perceber situações hoje aqui no Brasil acontecendo lá na Europa, há uns 300, 400 anos atrás. Leia as peças de Shakespeare, sobretudo as tragédias, onde você tem tramas políticas entre os reinos. Vê se não é o que está acontecendo agora, meu. É como está lá em Eclesiastes, de Salomão. Nada há de novo embaixo do sol. Tudo o que aconteceu hoje já aconteceu em algum momento na história. Entendeu? É mais ou menos isso.